Fala galera, Marcelo do blog Criar Design. Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje vamos aprender mais um pouquinho sobre Photoshop. Assim como postei no grupo, olha que chique, gente. Agora nós temos grupo, né? Criei um grupo ali para compartilhar conhecimento, né, sobre Photoshop, Illustrator, InDesign, programas que trabalham, né, que nós costumamos dizer com computação gráfica, né, e aí criei o grupo ontem, não chegou a completar 24 horas e já estamos com praticamente quase 60 pessoas no grupo. Né? Então, poxa vida, de fato eu fiquei muito feliz, muita gente, querendo ou não, isso é um feedback positivo, né? Então, muita gente querendo fazer parte do grupo, para conhecer um pouco mais, para estudar, para compartilhar, né? As artes, aquilo que estão conseguindo produzir. Então, de fato, eu fiquei muito feliz, tá bom? E hoje, gente, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que é responsável, né, uma ferramenta de seleção para criar seleções, e essa ferramenta é a ferramenta mais utilizada por profissionais do Photoshop, tá? Não apenas para produzir seleções de qualidade, como também para fazer desenhos, tá? Então muita gente precisa fazer um desenho, alguma coisa assim, você pode utilizar também essa ferramenta, tá? Eu tenho postado no grupo praticamente todas as ferramentas de seleção, né? Então mostrei aqui a ferramenta retangular, né? A de seleção elíptica, né? Ou redondo, ele fazer círculos, né? As ferramentas laço e tantas outras. Porém, a que eu vou ensinar para vocês hoje, com certeza vão abrir muitas portas, né, para que o trabalho de vocês se torne cada vez mais profissional, mais rico e por aí vai. Que é essa ferramenta aqui, gente, a Pen Tool, ou seja, né, em português, a ferramenta caneta, tá? E essa ferramenta, muito, né, a primeira vez quando eu mostro a ferramenta, as pessoas acabam ficando um pouquinho assustadas, porque falam, poxa vida, né, é uma ferramenta meio complexa de se utilizar e tal, e com certeza ela é, gente, ela não é uma ferramenta simples, porém, quando você passa a dominar essa ferramenta, você percebe nitidamente que os seus trabalhos mudam e mudam demais, se tornam muito mais profissionais, tá? E agora eu vou procurar detalhar o máximo possível como trabalhar com essa ferramenta, tá? Depois eu vou até disponibilizar um exercício para que vocês pratiquem, tá? Eu acho que isso é muito válido, é muito útil e no grupo é possível compartilhar arquivos e tal. Então eu vou fazer isso, tá bom? Gente, então a primeira coisa que a gente precisa aprender para trabalhar com essa ferramenta. Essa ferramenta, a Pen Tool, ela é capaz, ou ferramenta caneta, ela é capaz de produzir tanto formas com preenchimento, né, fio, preenchimento e contorno, stroke, tá? Ou traçado em português, acho que em português está como traçado. Então, eu posso tanto produzir formas quanto caminhos, né, que o path, que é o que? É simplesmente o contorno. Então, por exemplo, eu quero selecionar uma imagem, eu seleciono o path, ele não vai atribuir nenhum tipo de contorno e preenchimento, e aí eu faço o contorno da imagem, depois transformo o meu caminho, o meu path em seleção,
E aí depois eu tiro, né, objetos do fundo, tal, e por aí vai, tá bom? Então, beleza. Eu vou mostrar aqui, primeiramente, posso selecionar qualquer um dos dois, mas vou selecionar o Path para mostrar como essa ferramenta funciona, tá ok? E aí, gente, toda vez que nós pegamos a seleção, lembrando, ele carrega aqui em cima a minha barra de propriedades dessa seleção, tá? Maravilha. E aí, uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, porque assim, ó, vou começar a desenhar só para mostrar um recurso que vocês precisam ativar, tá? Então, ó, tá vendo? Quando eu clico aqui em um ponto e eu venho para outro ponto, ele já me mostra, né? Ele faz um preview de como a minha linha vai ficar. Provavelmente, se você já utilizou essa ferramenta, você pode dizer o seguinte, fala, poxa vida, no meu Photoshop isso não acontece. Ele não dá essa né, essa prévia da minha linha. Né? Então, olha só, se eu clico aqui para fazer uma curva, né, eu estou distorcendo, ele já me dá a projeção. Era essa a palavra que eu precisava. Ele me dá a projeção de como vai ficar a minha linha se eu clicar num próximo ponto. Tá? Então, isso aqui ainda não existe. Quando eu clico, ele cria a minha linha. Tá? E aí o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, se no Photoshop de vocês essa projeção não estiver acontecendo, vocês precisam ativar a ferramenta Rubber Band, né? E aí ela fica escondida aqui. Gente, desculpa, eu vou pedir perdão, eu não sei a tradução em português, tá? Mas aqui eu clico nessa engrenagemzinha e ativo a opção Rubber Band, tá? Pronto. Então, olha, se eu desativar, tá vendo? Eu não tenho a projeção. E aí, então, ative a opção Rubber Band. Pronto. E aí, gente, eu vou mostrar aqui como funciona a ferramenta Pen Tool. Primeiramente, dê um clique com a ferramenta e mova a ferramenta para verificar. Tá vendo, gente? Olha, eu consigo ali trabalhar em várias direções. Porém, se eu quero fazer uma linha totalmente reta, né, eu posso pressionar até, ou então, né, ângulos, né, tá vendo aqui, ó, se não me engano, acho que é de 45 em 45 graus, eu consigo trabalhar com ângulos, tá? Então, ó, 0, 45, 90, tá bom? Ou então fazer uma linha reta, quando eu faço o movimento com a tecla Shift pressionada. E aí, eu clico aqui, tá vendo? E eu posso ir desenhando o meu caminho, né, o meu path. Pronto. Porém, e se eu quero criar uma curva? Como é que eu faço? Porque aqui a reta, tudo bem, é só você clicar de ponto em ponto e maravilha. Agora, como é que eu faço para criar uma curva? Olha só, gente. Quando eu clico em um determinado ponto, e eu fico segurando e, né, arrasto aqui meu mouse, tá joia? Então eu cliquei no ponto e estou arrastando, né, eu estou abrindo o que nós chamamos de anchor points, ou pontos âncora, tá? Então eu consigo desenhar curvas de uma maneira bem bacana, tá? E depois eu vou mostrar para vocês também como, por exemplo, se eu fiz uma curva que não ficou legal, eu consigo editar de forma perfeita essa curva, tá? Porém, agora eu quero mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo, gente, que ele sempre me faz a projeção. Então,
suponha que depois que eu fiz essa curva, eu quero que o meu caminho não faça uma outra curva, mas sim uma reta. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso recolher esse ponto âncora. Tá? Então eu preciso falar para a minha ferramenta que eu não quero que ele faça uma nova projeção, ou seja, eu não quero continuar a minha curva. E aí, eu venho no meu ponto, tá bom, gente? Esse ponto aqui, esse último ponto que eu fiz, seguro a tecla Option no Mac e Alt no PC. Você vai perceber que a minha ferramenta aqui, ó, ela vai mudar para como se fosse é uma ponta, né? Como se fosse uma seta, tá? Ó, olha só, venho aqui, tá, gente? Tem que ser no ponto, tá em cima do ponto. E eu clico. Tá vendo que ali ele mudou daquela retinha para um bico? Exatamente. A hora que eu clico, então, em cima do meu ponto, ele vai fazer o quê? Ele vai recolher, tá vendo? Ele recolheu aquele ponto âncora que a gente tinha aqui, né? E aí eu consigo novamente, né, ou com Shift ou sem, trabalhar retas depois de uma curva, tá? E a qualquer momento eu posso voltar a ter a minha curva. Por exemplo, então agora, depois que eu fiz, né, essa reta, eu quero fazer outra curva. Não tem problema nenhum. Você simplesmente clica, faz o ponto, puxa, né, sem soltar o botão do mouse, tá bom? E aí você faz a projeção do jeito que você quer. Pronto. Então fiz a minha projeção, ele continua, né? Se eu quiser. E aí, gente, olha, eu consigo também, em vez de recolher completamente o meu ponto, eu posso diminuir aqui essa parte. Então, como é que eu faço? Eu clico na tecla Option, né, no Mac ou Alt no PC, e eu trago ela para cá. E aí também eu posso quebrar a minha linha, né? Eu posso direcionar ela da maneira que eu quiser para que ele faça, né, a minha projeção de uma outra forma. Tá vendo? Então, quando eu trouxe para cá, ele quebrou a minha linha e eu continuo uma curva, porém com aquele bico, com aquela quebra. Tá joia? E aí também aqui, ó, né, se eu segurar a tecla Option ou Alt, eu posso vir aqui e também editar essa minha curva, tá? Maravilha, então eu vou clicar aqui, pronto. Depois, gente, tá vendo? Eu peguei e fiz aqui o desenho, ok. Como o meu próximo ponto eu não abri nenhum ponto âncora, né? Nenhuma vértice, eu consigo continuar o meu desenho quadrado, ok? E aí, quando eu clico e abro, ele desenha a curva da maneira que eu quero, tá? E por aí vai. Gente, eu sei que provavelmente vocês vão precisar voltar o vídeo, assistir de novo, praticar. Isso é importante porque não é uma ferramenta fácil. Volto a dizer, tá? Então, às vezes, e eu sei que é uma ferramenta complexa, pode ser que gere confusão e tal, mas não tem problema. Tá? Isso daqui é com a prática e vão tirando as dúvidas no nosso grupo, tá? Que seria o ideal. Então, mas olha só, eu vou continuar aqui mostrando outras opções dessas ferramentas, tá? O que eu posso fazer com essa ferramenta? Se eu clicar e segurar em cima da canetinha, ele me mostra outras opções vinculadas a essa ferramenta, tá? Que eu tenho a possibilidade aqui, né, de freeform, né, ou seja, forma livre,
que aí eu posso clicar, por exemplo, ó, tá vendo? E aí eu vou desenhando e depois eu posso tornar isso uma seleção. Esse tipo de seleção, ela se parece um pouquinho com a minha ferramenta de laço, o Laço Tool, né? A única diferença é que, por exemplo, eu estou desenhando aqui. Quando eu solto o botão do mouse, ele faz a seleção. Essa aqui não, né? Essa outra ferramenta não. É uma ferramenta de forma livre, porém ela não cria a seleção após o soltar, né? O soltar o mouse, tá? E aí, além dessa ferramenta, eu tenho também a opção adicionar anchor point, ou seja, eu posso adicionar um ponto em qualquer parte do meu caminho, tá? Então, por exemplo, eu vou querer fazer um ponto aqui, beleza? Cliquei no ponto. Como esse ponto está no meio de uma curva, ele automaticamente trouxe, né, ele criou uma curva e ele automaticamente abriu aqui os meus ponto âncoras, tá? Que eu também posso manipular, por exemplo, eu quero vir aqui e quebrar esse ponto. Ótimo, só clicar. Aliás, eu preciso pegar aqui, né, novamente, a minha ferramenta Pen Tool, e aí eu clico, tá vendo? Gente, desculpa, vou mostrar uma outra opção. Eu posso pegar a ferramenta Pen Tool ou diretamente pegar aqui a ferramenta Convert Point, tá? E aí, vir aqui em cima do meu ponto, clicar, tá vendo? E aí eu faço a quebra do jeito que eu quiser, tá? Então, vou deixar aqui. Ótimo. Beleza. Ou então, eu posso também, eu mostrei para vocês, eu adicionei um ponto. Eu posso remover um ponto também, deletar um ponto âncora. Então, eu não quero esse ponto, por exemplo. Só clicar aqui uma vez, ele remove o ponto, tá? Ou, vou clicar aqui também, pronto, ele removeu. Beleza? E aí, gente, eu posso, por exemplo, o que acontece muitas vezes, vou apagar aqui esse meu caminho, tá? Depois eu mostro aqui para você os paths, né, os caminhos aqui, essa abinha, tá bom? Não se preocupem. Então, olha só, pode acontecer quando eu estou fazendo um desenho, ou principalmente quando eu estou criando, né, uma seleção com a ferramenta Path, de, por exemplo, eu cliquei aqui, aí eu vou fazer um círculo, né? Então eu tenho um objeto, aí eu clico, venho aqui e tal. Porém, a hora que eu clico e eu abro, eu falo, ai caramba, esse meu ponto, ele ficou muito distante desse aqui, né? Então eu precisaria que ele fosse, eu precisaria mover esse ponto mais para cá e tal. Como é que eu faço isso? E aí, gente, é onde nós temos aqui dois tipos de setinha, tá vendo? Então, Path Selection Tool, né? Então, ferramenta de seleção de caminho, e Direct Selection Tool. Qual a diferença dessas duas setas? A seta preta, se eu clicar, cliquei aqui fora, tá? Para ele desselecionar a minha seleção. Então, se eu vir aqui em cima da linha e clicar, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar toda a minha seleção, ok? E aí eu posso mover essa seleção, beleza. Porém, Marcelo, meu objetivo é mover, é pegar só esse ponto aqui e trazer ele mais ou menos aqui. Eu consigo fazer com a ferramenta de a seta preta? Não, não dá. Por quê? Porque a seta preta, ela seleciona todo o meu caminho, tá? E aí, para isso, existe a ferramenta Direct Selection, né? Ou seja, ferramenta de seleção direta, tá? Quando, cliquei fora, tá? Eu vou vir aqui e vou clicar. Olha que bacana, ele selecionou somente
esse ponto, tá? E aí, se eu pegar aqui esse ponto e mover, o que acontece? Eu movimento só o meu ponto, tá? E aí eu vou pegar e deixar meu ponto aqui. Bacana, bem legal. E aí eu também consigo trabalhar a curva, tá? Aqui, gente, como eu não quebrei, como eu não usei a ferramenta, né, essa ferramenta aqui, ó, de conversor, né, de ponto, ele não vai quebrar o meu ponto âncora, né? Então aqui com a direção, a ferramenta de direção, né, desculpa, gente, seleção direta, né? Então eu consigo aqui, ó, tá vendo? Até fazer curva e editar. Porém, eu não faço quebras, como eu faço com a ferramenta de seleção, né? Aqui de ponto âncora, de conversão de ponto, tá? Que é diferente. Se eu pego aqui, aí eu consigo quebrar. Tá vendo ali, ó? Eu consegui quebrar, ó, por exemplo, aqui também, e por aí vai, tá? Bom, espero, gente, que esteja ficando claro, tá? Como trabalhar. Estou fazendo aqui da maneira mais detalhada possível para vocês, tá? E agora, o que eu vou mostrar para vocês? Como desenhar com essa mesma ferramenta, com a Pen Tool. O que eu mudo? Tá vendo aqui que está como caminho ou path? É só eu clicar ali e mudar para quê? Para shape, tá? Ou seja, forma. Quando eu mudo a minha opção aqui para forma, ele automaticamente ele já cria algumas definições, como por exemplo, preenchimento. Então eu posso criar uma cor de preenchimento. Vou colocar aqui, por exemplo, um azul, tá? Maravilha. E uma cor de contorno. Ah, eu quero colocar um contorno amarelo. Beleza. E aí, esses pontos aqui é a grossura da minha linha. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer o meu desenho, esse desenho é constituído por uma linha. E aí, é aqui onde eu defino a grossura dessa linha. Tá? Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Aliás, antes de mostrar, existem, né, além da grossura do contorno, eu tenho aqui também algumas opções de traçado, tá? Então eu tenho traçado com pontinhos, né? Aqui um tracejado, né? Mais grosso ali, né? Mostrando o tracejadinho mais grosso, aqui mais tipo umas bolinhas, né? Ele mais detalhadinho e a linha inteira, tá? E aqui em alinhamento eu posso escolher o seguinte: se eu quero que, nesse caso, contorno, tá, gente? Se o meu contorno ele cresça para dentro do meu objeto, tá? A partir do centro, é isso mesmo, ó, para dentro do objeto, a partir do centro ou então para fora do objeto. E aí aqui também eu posso definir como é que eu quero a extremidade, ou seja, né, a extremidade da minha linha. Se eu quero que ela seja dessa maneira aqui, que ela tenha o cantinho arredondado, ou que ela comece, por exemplo, né, com uma ponta quadrada. Ok? Isso é possível customizar. E aqui, corners, né? Na verdade, as pontas, né? Os bicos. Então, eu posso que seja quadrado, como a gente viu quando eu fiz a seleção, mais arredondadinho, ou então aqui que ele tem uma retinha, depois tem uma outra, né? Como se fosse ali um picotado, né? Então, isso também nós conseguimos setar, tá bom? Então, olha, aqui eu vou pré-definir da seguinte maneira. Eu vou deixar marcado aqui o primeiro mesmo, ou seja, né, para dentro da minha forma. Aqui a linha. Eu acho bacana trabalhar aqui com o cantinho arredondado. Eu particularmente acho mais bonitinho.
tá? E aqui nos corners eu vou colocar também o arredondado. Mas você pode trabalhar da maneira que você quiser, tá? E aqui também, gente, por exemplo, dashed line, eu consigo dizer como é que eu quero, por exemplo, a distância do meu tracejado, tá? Então é possível também configurar o tipo de tracejado, tá bom? Eu vou deixar como padrão, tá, só nesse tutorial, porque depois eu posso fazer um tutorial específico só mostrando opções de tracejado, de traçado, tá bom, gente? Então, beleza. E a minha linha, eu vou selecionar a minha linha contínua, tá? Beleza. Então, olha aqui. Vou clicar em um ponto, tá? Olha, tenho a minha projeção. Então, eu vou fazer uma reta e depois eu vou fazer uma curva, tá? Então, beleza. Cliquei aqui. Olha que bacana. Ele criou um contorno amarelo com a espessura de 10 pontos e a linha contínua, tá bom? Aí você fala, poxa Marcelo, mas não apareceu nenhum preenchimento. Exatamente. Por quê? Porque eu criei apenas uma linha. Quando eu clicar aqui, ó, cliquei e abri, né? Ou seja, fiz uma linha curva. Olha o que vai acontecer com o nosso desenho. Soltei. Olha que interessante. Ele pegou e começou a preencher a minha forma, tá? Então eu posso trabalhar com a minha forma dessa maneira, porém, quando se faz uma seleção ou um desenho, o ideal é sempre fechar. Tá vendo, gente? Ó, quando eu vou fechar uma seleção, ele sempre me avisa. Ele fala, olha, legal, você está com o cursor exatamente em cima do ponto, e aí ele me mostra uma bolinha ali, que é um círculo, é totalmente fechado, informando o seguinte, olha, se você clicar aqui, você vai fechar a tua forma, tá? Porém, gente, olha, eu não quero fazer tipo esse balão e tal. O que eu quero? Eu quero quebrar a minha linha para depois eu fazer um círculo, né? Meio que fazendo como se fosse um símbolo da Nike aqui. Longe disso, né? Mas somente para a gente ilustrar. Então, como é que eu vou fazer para quebrar essa minha linha? Tecla Option, aqui em cima da minha bolinha do ponto âncora, tá bom? Então, ó, Option ou Alt, clico e vou descer para cá, tá? Eu vou apontar exatamente para onde eu quero levar a minha linha. Beleza. Então, soltei, tá? Legal. E aí eu vou clicar aqui para fechar a minha seleção. Porém, eu ainda vou clicar aqui para fechar e vou puxar um pouquinho só para ele me dar ali um efeito mais, né, uma ondinha, né, uma curva ali bacana. Pronto, fechei. Tá vendo? E aí eu fiz aqui o meu desenho, tá? Gente, depois de pronta a minha forma, eu ainda consigo editá-la, tá? Aqui ficou alguma coisa estranha, não ficou não? Tá vendo que ele fechou antes aqui? Por quê? Porque lembra que eu selecionei aqui, ó, que o alinhamento eu ia escolher para que a minha borda, ou seja, o meu contorno, ele entrasse para dentro da imagem. Então, foi exatamente o que aconteceu. Olha o que vai acontecer se eu clicar aqui, por exemplo, e falar, olha, eu não quero para dentro, eu quero que seja para fora. Bacana! Ó, ele pegou e mudou, tá? Aqui ele só uniu nesse ponto por causa da grossura do meu desenho, tá? E aí eu posso, vamos ver se eu consigo editar aqui. Olha lá, peguei e estou diminuindo a espessura da linha, tá? E aí, maravilha, a gente consegue fazer desenhos bem legais. E aí, gente, é o que eu falei. Você, de fato, tem que praticar esse tipo de ferramenta, porque é uma ferramenta mais complexa. Ok? Então, ó,
vou clicar aqui e tal, pronto, fiz aqui uma, uma pera que não se encontra em lugar nenhum da face da Terra. Tá? E aí, gente, ó, só mostrando aqui para vocês também, eu também consigo, tá, mudar as cores daquilo que eu estou trabalhando, eu posso tirar o contorno se eu não quiser, ó, venho aqui, clico, pronto, ele tirou, aqui eu quero colocar uma cor verde, ótimo, coloquei, e por aí vai, tá bom? Bom, gente, então é isso. Espero que eu tenha esclarecido, pelo menos, um pouco mais de como trabalhar com a caneta Pen Tool, com a ferramenta Pen Tool ou caneta, ok? Então é isso aí, tirem suas dúvidas, tá? Eu não me importo que questionem, mas poxa, eu não entendi, eu acho que em determinado ponto ficou confuso, não tem problema nenhum. Tá? Se eu precisar explicar novamente, eu terei o maior prazer, tá bom? Então é isso, galera. Obrigado aí por acompanhar os tutoriais. Poxa, de fato eu estou muito feliz com a companhia de todos vocês, tá bom? Então é isso aí. Brigadão e até o próximo tutorial. Fique ligado.